E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bismarck Santos falando do canal Empreendedor Multinível Online e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vendas, né? Como fazer vendas. O foco é marketing de rede, muitas pessoas aí têm essa dificuldade de, quando entra no marketing de rede, de fazer vendas e o primeiro ganho, digamos assim, inclusive de 2020 para cá, muitas empresas fecharam, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas e muitas delas começaram a vender alguma coisa, montaram uma barraca de camelô, ou muitos já faziam marketing de rede e começaram a pegar os produtos e vender e tinham essa dificuldade. Ou até mesmo pessoas que entraram para o marketing de rede por conta desses problemas que tivemos aí, infelizmente ficaram desempregados e entraram no marketing de rede e viram que o marketing de rede, como eu disse no outro vídeo, ele não é algo que você fica assim rico da noite para o dia, gradativamente. Porém, o primeiro passo, o primeiro ganho no marketing multinível com as vendas. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade, mas eu não sei vender. Todo mundo sabe vender, né? As vendas vêm desde lá, muitos anos atrás, milhares de anos atrás, antes mesmo é, da época de Jesus, né? Antes mesmo, na época da Bíblia lá, já existia o escambo, troca de pele de animais por comida, tinha aquelas chamado lingote, se eu não me engano. Então as vendas já existem há muito tempo. E praticamente todo mundo vende alguma coisa, todo mundo se vende. Ah, mas como assim? Uma pessoa, por exemplo, um médico, um dentista, um advogado, ele vende o quê? Ele vende o seu serviço, né? O pintor, o pedreiro, ele vende o que? A mão de obra dele. Uma pessoa que trabalha numa loja, ela vende o que? O seu tempo, ali o seu trabalho. Então todo mundo praticamente vende alguma coisa. E para quando quando você vai vender algo, o que é preciso? Que muitas pessoas falam assim: eu tenho vergonha, eu tenho medo de vender, porque não conhecem o produto. Porque quando elas conhecem o produto, elas acabam indicando. Assim como, por exemplo, as pessoas às vezes estão passando por uma dificuldade, às vezes tem alguma coceira, alguma alergia, a pessoa fala: eu usei o produto tal, ou seja, aquilo ali é uma venda. Na verdade, ela até indica: eu comprei na farmácia, eu comprei na mercearia, eu comprei no mercado produto tal e ele foi muito bom. Então, quando você conhece o produto, fica muito mais fácil de você fazer vendas. Então, logicamente, hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou fazer vários vídeos, né, falando sobre vendas. Vai servir para a pessoa que faz marketing de rede, como eu disse, marketing digital ou outro tipo de venda, até mesmo você que montou uma barraquinha de camelô, comprou uma carrocinha de cachorro quente, churrasco, enfim, vai ser para todos vocês que tem essa dificuldade aí de fazer vendas. Então eu vou pedir que vocês já deixem um like no vídeo para ajudar o canal e também que se inscrevam no canal, porque eu vou estar passando aqui vários vídeos sobre vendas, né? Muito da minha prática mesmo, do que eu já vivi, né? Porque já vendi muitos produtos desde a adolescência, eu sempre vendi produtos e também de cursos que eu comprei. Então se inscrevam no canal, marquem o sino para que vocês possam aí ser notificados de outros vídeos que vão ter aí no canal. Beleza, pessoal? Então, como fazer vendas, né? Existe dois tipos de vendedor: o vendedor ativo e o vendedor passivo. Ah, mas como que funciona isso? O que é isso? O que é vendedor ativo e o que é vendedor passivo? O vendedor ativo é aquele que sai, né? No caso aqui no Rio de Janeiro, quem mora aqui no Rio de Janeiro ou outras cidades por aí, que vê aqui no Rio de Janeiro, nós temos aqui a empresa de trem, e dentro desses trens são vários camelôs, são vários ambulantes vendendo, cada um gritando mais do que o outro, alguns com caixinha de som e eles querendo vender o produto deles. E então esse é o vendedor ativo, aquele que passa de porta em porta, aquele que passa nas lojas vendendo
ofertando um determinado produto. Esse é o vendedor ativo. E é esse vendedor que encontra mais dificuldade para fazer vendas, principalmente se ele é uma pessoa tímida, uma pessoa que de repente ele entrou numa empresa ou ele pegou uns produtos para vender e ele não conhece muito sobre o produto. Então ele tem muita dificuldade. Logicamente que tem muitas pessoas aí que já saem super bem vendendo esses produtos. E o vendedor passivo? O vendedor passivo é aquele que fica na loja, né? Aquele vendedor, embora muitas vezes você entra na loja e já vem aquela pessoa perguntando, posso ajudar? E fica logo atrás ali, às vezes a gente fica até meio que não gosta muito, né, daquela pessoa estar atrás ali, mas esse é o vendedor passivo, ou seja, inclusive tem lojas que fica uma fila, entra uma pessoa, aquela pessoa vai atender, aí entra outra, aí tá aquela outra pessoa que já está na fila ali, já vai atender. Então esse é o vendedor passivo, o vendedor de concessionária, por exemplo, que ele fica ali parado, ele só fica esperando o cliente chegar para ele poder mostrar ali o produto. E dentro desses tipo de vendedores, né, o vendedor passivo, existe, por exemplo, como eu falei, que toda pessoa ela vende, né, o trabalho dela. Todo mundo ela vende alguma coisa, ou é tempo, ou é serviço, mão de obra, enfim. E tem aquelas pessoas que trabalham em lojas, por exemplo, vamos botar aí um McDonald's, um Burger King, por exemplo, a pessoa que fica ali no caixa ou a pessoa que fica ali oferecendo aquele produto. Ou seja, além dela estar vendendo o seu tempo, né, o seu trabalho ali, ela também está oferecendo os produtos, ela está vendendo aqueles produtos ali. Então isso ali é uma forma de vendedor passivo também, tá? Até porque uma vez eu vou contar uma história aqui de uma pessoa que ela entrou na empresa de marketing de rede e ela achava que ela ia conseguir vender muita coisa porque ela vendia salgado. Então ela tinha uma loja que ela vendia salgado. E o salgado ele fica ali parado. Uma loja de lanche, de comida, por exemplo, a pessoa deu horário ali, deu fome, a pessoa passou, viu, vai ali, compra e come. Então é muito diferente da pessoa que ela tem que mostrar o produto, ela tem que ofertar, oferecer aquele produto. E quando ela entrou no marketing de rede, ela falou assim, nossa, eu vou arrebentar, vou ficar rica. Só que quando ela começou a vender, ela não vendeu nada. E ela falou assim, mas como? Eu vendia muito, ela fazia muito dinheiro vendendo salgado, porém quando ela foi entrar na empresa de marketing de rede, ela sentiu uma diferença muito grande. Então existe essa diferença enorme entre o vendedor ativo e o vendedor passivo. Então hoje nós vamos abordar alguns temas aqui, pessoal. Tá? Como eu estava falando antes, tem muitos cursos aí no mercado, no YouTube, no Facebook, vocês vê, você às vezes entra lá no Chrome, lá no Google, lá para buscar alguma coisa relacionada a vendas e aparecem muitos cursos. E existem muitos gurus que oferecem, né, eles falam algumas coisas que você tem que fazer e que eles são os melhores vendedores que já ganharam fortunas. Só que você não vê essa pessoa, por exemplo, na loja, no dia a dia, ela mostrando, ela falando. Como que ela fala? Né? O que que ela fala? Como é que ela aborda as pessoas? Como é que ela faz venda? Ela não faz isso. A maioria fala na teoria, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro. É a mesma coisa da faculdade. Você entra na faculdade, você sai da faculdade, vai fazer trainee, você entra numa loja, você não conhece nada. E de repente uma pessoa que está lá embaixo, a pessoa que está começando na loja, ela vem te ensinar tudo da loja porque você fez faculdade, mas você não conhece nada, você não sabe nascer, está cru. E essas pessoas elas fazem isso e elas falam que elas são ricas, acumularam fortunas, e na verdade é através dos cursos que elas vendem na internet, porque as vendas mesmo na rua, de repente ela é a mesma coisa que eu, você ou outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo. E elas falam como se elas fossem os melhores vendedores. Tá, pessoal? Então não existe, não tem
de repente você está vindo assistir esse vídeo aqui tentando assim, mas eu sou muito tímido, eu não sei falar, não sei como chegar na pessoa, como fazer venda, como abordar as pessoas. E isso não vai adiantar, você não vai adiantar assistir esse vídeo, não vai adiantar você assistir, comprar curso e ver o curso, porque isso daí vai de cada pessoa. Então aqui eu vou passar algumas técnicas depois que vai melhorar isso, para que você possa perder essa timidez, porque me considero um bom vendedor, já vendi muito, já tive numa empresa chamada Beauty World, né? Ela tinha um produto lá chamado Pierre do Ron e o Queen of Beauty. Se vocês já ouviram falar, já conheceu essa empresa, que ela já fechou, né? Já faliu. Mas se você conhece esse produto aí, Pierre do Ron ou Queen of Beauty, comenta aí abaixo. E nessa empresa eu vendia muito, eu ganhava muito dinheiro com ela, apesar dela ser mononível, né? Depois até eu vou falar um pouco sobre esse tema mononível, multinível, qual a diferença. Mas na verdade, quando eu entrei, eu não sabia vender. Eu sabia, né? Porque eu já tinha vendido outros produtos, mas na verdade, cada vez que você entra numa empresa, você tem aquele medo, você tem aquele receio, você fica com vergonha de oferecer, né? Então, a primeira pergunta aqui é como iniciar como vendedor. Bom, se você vai trabalhar em alguma empresa de vendas, né, como eu falei, passiva, ou seja, uma Casas Bahia, por exemplo, uma de Santini, onde vocês vão vender sapato, existe aquele dinamismo, a pessoa já chega, você já tem que estar de olho ali, observando, e para já chegar naquela pessoa e aí posso ajudar, boa tarde, bom dia, o que eu posso fazer por você e tal. E isso daí é a maneira simples, né? Porque você está ali na loja, a pessoa vai entrar, somente você vai chegar para ela e ela vai perguntar, você conhece ali os produtos, e isso é um detalhe fundamental, é você conhecer o produto. Eu geralmente, quando eu entro numa loja, eu gosto muito de tecnologia. Então, quando eu entro numa loja e eu quero saber sobre um som, uma TV, e eu pergunto se aquele ali tem um determinado produto e a pessoa não sabe, eu fico, sei lá, às vezes eu já pedi para a pessoa pegar o manual para eu poder ler para saber se tinha aquilo que eu queria. Então, muitas vezes, o vendedor de uma loja, uma Casa Bahia, por exemplo, eles não sabem nem o que eles estão vendendo, o que eles estão ofertando. Eles sabem que é uma TV 4K e tal, mas elas não sabem a ficha técnica daquele produto. Então, esse é o primeiro passo. É você, como iniciar como vendedor, tanto numa loja, ou como você vai iniciar com algum produto próprio, ou até mesmo no marketing multinível, no marketing de rede, que seja de alimento, que seja de cosméticos, principalmente perfumes, você tem que conhecer o produto. Você tem que saber para que serve aquele produto, se aquele produto tem algum benefício. Por exemplo, eu trabalho na Rinode e aqui existe um produto que ele é o ácido, né, para poder tirar a mancha da pele. E esse ácido ele não pode ser colocado todo dia e principalmente de dia. Mas tem muitas pessoas que para vender eles nem sabem, eles pegam e falam, você vai passar isso daqui e pronto. Então as pessoas, eu encontrei uma pessoa que eu fui vender para ela e ela pegou um produto que tinham vendido para a irmã dela, ela usou e manchou a pele dela todinha. E eu conversando com ela, ela falou assim, não funciona. Eu falei assim, como que não funciona? Ela falou, estou usando todo dia, de manhã e de noite, e não está funcionando. Eu falei, pois é, justamente isso daí. Você está usando de manhã e de noite. Só que você tem que lavar, tonificar, passar, e você tem que passar o protetor. No dia seguinte, pela manhã, você tem que lavar bem a parte, né, onde você passou o ácido, e você tem ali que hidratar aquela pele, passar um protetor solar, e você, nessa noite que você na noite seguinte você não vai usar, você só vai usar na próxima noite, e somente à noite. Então ela estava usando de noite e de dia, porque o vendedor que vendeu para a irmã dela não soube explicar. Então quando você começar como vendedor, você tem que começar sabendo o que é que você está ofertando. Qual o produto que você está vendendo? Para que ele serve? Ele vai sanar a dor de alguém?
Se a pessoa ela tem um problema, você tem um produto ali que ele funciona e você sabe que aquele produto funciona para aquele problema que a pessoa tem, então fica muito mais fácil de você ofertar. Então é mais fácil quando você entra numa empresa e você conhece os produtos para você vender do que você entrar e não procurar saber sobre os produtos. Outra pergunta, né, que muitas pessoas fazem é como ser o melhor vendedor sem ser chato. Isso daí foi até numa reunião, um treinamento que tivemos há muito tempo atrás, e a pessoa falou assim: mas poxa, toda vez que eu entro num lugar, a pessoa é chato você chegar, porque a pessoa te olha como se você fosse um chato. Assim como você entra numa loja, por exemplo, de roupa, e vem aquele vendedor que já fica: posso te ajudar? Mesmo você querendo, às vezes você fala: não, obrigado, só estou dando uma olhadinha. Porque você não gosta de vendedor, as pessoas não gostam de vendedor. Só que aí quando você não consegue encontrar um determinado produto, aí você já vai chama a pessoa falando: gostaria dessa blusa aqui, mas eu não estou encontrando. E a pessoa vem com uma educação, pega a blusa e te mostra. E quando você já entra numa loja que você procura um produto que você não encontra ninguém ali para poder perguntar, você já acha ruim. Então tem essa diferença, porque você não gosta do vendedor, porém quando você entra numa loja que não tem um vendedor, você fica irritado. Então tem essas duas partes aí. Então como é que você começa a vender, digamos assim, sem ser chato? E eu trabalhava numa empresa há muito tempo atrás que você tinha que chegar e falar assim: olá, bom dia, tudo jóia? Estamos aqui na região com um produto fantástico, está todo mundo aproveitando. Dá uma olhadinha sem compromisso, fica à vontade. A pessoa: não, pode olhar, fica à vontade, sem compromisso. A sua vizinha já comprou 2. Na verdade, minha vizinha não comprou nada. Só que a gente tinha que falar bom dia de manhã, de tarde, à noite. E isso, por quê? Porque quando você falava bom dia, a pessoa falava assim: mas bom dia de tarde? E isso aconteceu. Eu estava numa rua e tinha 2 senhoras e um rapaz sentado, né, um senhor sentado, e eu falando bom dia, e eles começaram a rir. Então aquilo ali quebrou o gelo. Aquilo ali quebrou o gelo. Ela começou a rir, falando: mas bom dia, está de noite. Eu falei: bom dia, o dia tem 24 horas, era ali. Aí eu mostrei o poste, né, aquela luz vermelha, o sol ali e tal. E ali quebrou o gelo. Apesar que esse senhor, depois até vou contar essa história em outro vídeo, ele começou a ser bem invasivo, bem irritante, mas depois melhorou a situação. Então, como que você entra numa loja, né? Você vai trabalhar com marketing de rede, você vai oferecer, por exemplo, perfume, cosmético, maquiagem, enfim, você deixa de ser chato. Quando você entra na loja, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um sorriso e dar um bom dia, e você chamar atenção, você falar alguma coisa, quebrar o gelo, você ser engraçado. A partir do momento que você faz alguma coisa que você quebra o gelo, que você passa a ser engraçado, que as pessoas começam a conversar, ali pronto, a pessoa ela já começa a te dar atenção, né? Enquanto você chega lá na loja, você já chega mostrando o produto. Bom dia, estou aqui na loja oferecendo esse produto. Aquela pessoa já olha para você e fala assim: não, vendedor, não quero não, obrigado. Mas quando você chega na loja e você, antes de você ofertar, você já fala alguma coisa, já brinca, né, já dá um bom dia sendo boa noite, por exemplo, e aquela pessoa: mas bom dia, e você começa a rir, começa a conversar, quebrou o gelo, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é prestar atenção em você. Então, dali, a partir daquele momento ali, é mais fácil de você ofertar o seu produto. Outra pergunta, né, é como perder o medo de vender. Como eu estava falando, não existe isso, pessoal. Não existe uma maneira. Eu vou até pular isso daqui, porque eu vou fazer um vídeo tentando explicar isso mais para frente. Não tem como você perder medo de vender, né? Quem tem medo de vender vai ter medo de vender. Eu mesmo, quando eu pego um produto, eu vou para a rua e eu vou vender, eu fico com receio. Como eu estou te falando, acho que as pessoas vão me achar chato, eu vou ganhar não, e o não você já tem, você só precisa do sim. Então, como perder o medo de vender? Eu trabalhei na rádio
um tempo atrás, e eu não sabia como falar na rádio. Então tinha um rapaz que ele trabalhava até inclusive numa outra rádio grande, e ele falou que quando ele começou na rádio, ele pegava e falava, bom dia, legal. No caso, essa rádio era 101,7, Rádio Digitron FM. Então eu saía na rua falando isso. Bom dia, legal, 101,7, Rádio Digitron FM. As pessoas ficavam até me olhando achando que eu era maluco porque eu passava na rua falando isso sozinho. Então existe uma técnica, né, uma maneira de você, por exemplo, brincando em casa com o filho, com o esposo, com a esposa, ou com um parente, ou com um amigo, de você chegar e você oferecer, brincando, fazendo brincadeiras. Nessas brincadeiras você consegue aí quebrar esse gelo aí, de repente perder esse medo. Mas eu vou ter outras maneiras aqui de passar essa maneira de perder esse medo de vender, tá? Então vou fazer outros vídeos aí, fica ligadinho. Como eu falei, se inscreve no canal porque vai ter vários temas aí sobre vendas, e principalmente para quem trabalha também com marketing digital aí. Inclusive até dropshipping, apesar que eu não tenho muita prática nessa área, mas eu vou fazer aí algo sobre esse tema também. Para quem eu vou vender? Esse é o detalhe que quando eu entrei na Rinode, não só na Rinode, quando eu trabalhava lá atrás, né, eu já trabalhei com vários tipos de vendas, já trabalhei também no Baú da Felicidade, não queria falar, mas eu já trabalhei no Baú da Felicidade, e tinha um monitor, o monitor ele levava a gente numa Kombi, botava numa rua e a gente vendia, saía ofertando. E eu perguntei para ele, para quem que eu vou vender? Aí ele falou assim, ó, você vai batendo de casa em casa e vai vendendo. E eu fiquei com vergonha, com medo. O que, que eu vou falar para as pessoas? Então, o que, que eu fiz? Eu passei a olhar as pessoas que estavam ali junto, né? Algumas pessoas já tinham alguma experiência, já estavam na empresa há mais tempo do que eu. E eu vi elas falando sobre os carnês do baú, que naquela época era o baú da felicidade. O que acontece é que muitas vezes as pessoas elas mentem. Então eu ficava observando essas pessoas, o que eles falavam para eu poder começar a falar também. Então eu via que muitas pessoas ali mentiam. E eu já procurava não mentir, já procurava falar algumas coisas sobre as possibilidades, né, as possibilidades de ganhos e tal. E passava aquilo para as pessoas. Então muitas pessoas diziam não, muitas pessoas diziam sim, e assim a gente começa a ter aquele resultado, né, pessoal? Então para quem eu vou vender? Isso daí vai depender muito do produto que você tem. Se você trabalha com marketing de rede, qual empresa que você trabalha, qual tipo de produto que ela tem, para que serve, né? Para qual problema que esses produtos ele servem, né? Nós temos aqui na Rinode, por exemplo, um produto chamado Ileg, que ele serve para pancada, serve para varizes, para dor. Por exemplo, nós temos o café verde, que serve para queimar gordura. Nós temos vários tipos de maquiagem, perfumes. Então nós temos que saber aquele produto, para que ele serve, né? Qual tipo de pessoa, para poder a gente estar ofertando. Falando sobre perfume, eu vou até dar uma deixa aqui. Na verdade eu não vou deixar nesse vídeo não, vou falar sobre outro vídeo aí, algo sobre um curso que eu vi, que a pessoa ela falava justamente sobre isso, sobre perfumes. Então como que você vendia o perfume, que você tinha que saber a nota do perfume, saber que aquele perfume era um perfume para clima frio, se era para noite, se era para o dia. E isso daí não tem muito a ver, eu vou falar num outro vídeo sobre isso. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui porque o vídeo já ficou bastante extenso. No próximo vídeo aí eu vou abordar outros temas, com certeza aí, que vai ajudar bastante pessoas, e principalmente você que trabalha com marketing de rede, marketing digital. De repente você começou um negócio aí sobre vendas, deixem aí o like de vocês no vídeo, se inscrevam, marquem o sino, porque vai estar tendo aí bastante vídeo sobre esse tema.
Eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um forte abraço.